Salmo de número 110, Salmo 110. Salmo 110. Acompanhemos a leitura. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na corrente e passa de cabeça erguida. Vamos agora para o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, capítulo de número 2. A partir do versículo 14, Atos, capítulo 2, a partir do versículo 14. Lembrando aos irmãos que a ocasião é o derramamento do Espírito em Pentecostes. Então, se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, porque a respeito dele diz Davi: diante de mim guia sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje.
sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Vamos agora para a doutrina da palavra do Senhor, que está ensinada no nosso catecismo de Heidelberg, domingo de número 12. Domingo 12. Lembrando aos irmãos que nós estamos em uma série de pregações que está expondo a nós os ofícios de Jesus Cristo, por que Jesus é chamado Cristo e as consequências desta unção de Cristo em nossas vidas. Domingo 12 do Catecismo. Porque ele é chamado de Cristo, isto é, ungido? Resposta: ele foi ordenado por Deus Pai ungido com o Espírito Santo para ser nosso supremo profeta e mestre, nosso único sumo sacerdote e nosso eterno rei. Como profeta, ele nos revelou plenamente o propósito secreto e a vontade de Deus para a nossa salvação. Como sumo sacerdote, ele nos resgatou pelo único sacrifício de seu corpo e sempre intercede por nós junto ao Pai. Como rei, ele nos governa por sua palavra e espírito e nos protege e guarda na salvação que ele conquistou para nós. Por que você é chamado cristão? Resposta: porque pela fé sou membro de Cristo e, por isso, participo de sua unção para ser profeta, sacerdote e rei. Como profeta, confesso o nome dele. Como sacerdote, ofereço minha vida a ele como sacrifício vivo de gratidão. E como rei, combato nesta vida o pecado e o diabo, em livre consciência. E depois, na vida eterna, reinarei com ele sobre todas as criaturas. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo e demais ouvintes da palavra do Senhor, por favor, deixem abertas as suas Bíblias no capítulo 2 do livro de Atos. Essa passagem da Escritura, no capítulo 2 de Atos, ela nos faz conhecer o que aconteceu no dia de Pentecostes lá em Jerusalém. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo ele foi derramado na igreja. Conforme nós vemos em Atos capítulo 2, versículo 1, o texto diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Pelo relato da palavra de Deus, nós aqui aprendemos que a igreja de Jesus, ela foi batizada com o Espírito Santo. O derramamento do Espírito, o batismo com o Espírito Santo foi marcado com sinais impressionantes. Nós vemos no versículo 2 que houve um som como de um vento forte. Nós vemos no mesmo versículo que foram vistas línguas como de fogo, repousando sobre cada um dos discípulos, versículo 3, perdão. E os discípulos eles passaram a falar em idiomas que não aprenderam em uma escola, mas que foram idiomas concedidos pelo Espírito Santo,
Versículo número 4, o texto nos diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Os idiomas falados eram conhecidos pelos diversos representantes dos povos que visitaram Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes. Veja, por favor, o versículo número 5, o texto nos diz: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. E no versículo 6 diz: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar a sua própria língua. O Senhor Deus, assim, Ele capacitou os discípulos para eles proclamarem as grandezas de Deus aos povos que foram a Jerusalém. Versículo de número 11 nos diz: tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. A pergunta deles era: como os ouvimos, os discípulos, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Assim, os discípulos de Jesus proclamaram aos povos os grandiosos atos salvadores do Senhor. O derramado Espírito, uma obra grandiosa de Deus, tanto que o texto nos fala das grandezas de Deus, foi seguido por uma pregação. Uma pregação feita pelo apóstolo Pedro, como nós vimos a partir do versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus, todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Aqui nós temos a primeira pregação após o derramamento do Espírito. A primeira pregação após a igreja ter sido batizada com o Espírito Santo. Nós podemos dizer que foi a primeira e verdadeira pregação pentecostal. Agora, olhando para a nossa confissão que nós lemos, o domingo 12 expõe a doutrina que foi também exposta, que foi também pregada pelo apóstolo Pedro a todos que presenciaram o derramamento do Espírito em Pentecostes. E por isso eu chamo todos a ouvirem a pregação do Evangelho no seguinte tema. O tema de nossa pregação é: o Senhor Jesus é o Cristo. E nós veremos dois pontos nesta pregação. Ele foi ungido nosso Rei eterno. E em segundo lugar, eu participo dessa unção real. Esse é o tema de nossa pregação desta manhã. O Senhor Jesus é o Cristo. Naquele dia em Pentecostes, nem todos entenderam o que aconteceu. Imagine que havia muita gente de origens e línguas diferentes, como nós já vimos no versículo de número 5 e versículo de número 6. E foi um acontecimento que deixou os espectadores admirados e sem explicação para o que havia acontecido. Veja o versículo 12, por favor. O texto nos diz, versículo 12, capítulo 2, versículo 12. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam, ficavam perguntando, questionando uns aos outros: o que quer isto dizer? E outros, versículo 13, porém, zombando, diziam: estão embriagados.
significado do que aconteceu. São estes que fizeram a pergunta no versículo 12: o que significa isso? E o segundo grupo, que foi composto por zombadores, estes, exclamando, diziam: estão embriagados. Literalmente eles estavam dizendo: eles estão cheios de mosto, do vinho doce. Meus amados irmãos, uma coisa é não entendermos as obras de Deus. Outra coisa, muito diferente, maligna, é zombar das obras de Deus que não entendemos. Posso não entender o que Deus faz e depois desejar saber o que Deus faz, mas eu não posso, de modo nenhum, zombar das obras de Deus, as obras que não compreendo. Nem de explicação. A zombaria, aqui no texto, era fruto da incredulidade dos zombadores. E o apóstolo Pedro, ele ouviu a zombaria dos incrédulos judeus. Então, o apóstolo Pedro, com os 11 outros apóstolos, encarou a multidão e, sob inspiração do Espírito Santo, ele chamou a atenção dessa multidão para ouvir a pregação dele. Nós vemos isso no versículo 14 que nós lemos. O texto diz que então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes textos e chamou o povo a prestar atenção na voz, na palavra. E o que é que Pedro fez no seu sermão? Primeiramente, o apóstolo Pedro, no versículo 15, ele disse que os discípulos eles não estavam bêbados naquela hora da manhã. O texto do versículo 15 diz: estes homens não estão embriagados, como vinde pensando, sendo esta a terceira hora do dia. A terceira hora é aproximadamente as nossas 9 horas da manhã. E dentro da cultura do povo de Deus, não se bebia pela manhã e antes das 12 horas, quando aconteciam os dias festivos. E ali estava o dia de Pentecostes. Assim, o apóstolo Pedro, ele desfaz a calúnia dos incrédulos que tinham, de fato, acusado de beberdice os discípulos do Senhor, que estavam interpretando aquela situação de modo escarnecedor. E assim o apóstolo desfaz a mentira dos caluniadores. Mas depois disso, o que é que o apóstolo faz? Ele não fica perdendo tempo com zombadores. O apóstolo, ele, com base nas profecias do Antigo Testamento, ele passou a proclamar o que aconteceu de verdade. Isso começa a partir do versículo 16. O texto diz, versículo 16: mas, veja sua Bíblia por favor, mas o que conforme é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Veja que, a partir de agora, o apóstolo, com uma sólida base nos textos da palavra de Deus do Antigo Testamento, começa a explicar o que aconteceu de fato. E o que aconteceu? Aconteceu o derramamento do Espírito profetizado pelo profeta Joel. Ele cita a versão da Septuaginta a partir do versículo de número 16. Ele diz: mas o que ocorreu é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Versículo 17: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E o apóstolo segue citando a profecia de Joel, que é Joel capítulo 2, versículos 28 a 32. Até o versículo 28, ele encerra dizendo: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Dita estas palavras, o apóstolo ele chama novamente a atenção dos judeus e ele passou a proclamar, pregar Jesus de modo bem explícito. Vejam o versículo de 22, ele diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. E agora ele passa a expor Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. E segue a pregação. E o que é que ele fala acerca de Jesus? Ele diz: Jesus foi um varão
Deus por meio de vários milagres, por meio de vários prodígios, por meio de vários sinais, que por meio desses sinais Deus estava comprovando que ele veio da parte de Deus. Versículo 22, versículo 23. Depois Pedro, no versículo 24, ele diz que Jesus ele foi morto pelos israelitas conforme a vontade de Deus em uma maldita cruz. O texto diz, versículo de número 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de inimigos. E o apóstolo Pedro, ele proclamou que aquele Jesus que foi morto foi o Jesus que venceu a morte. Pois Deus o ressuscitou, como fora profetizado por Davi no Salmo 16, versículos 8 a 11. Versículo de número 24, o texto nos diz: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões, as correntes da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, pela morte. E a partir do versículo 25 diz: porque a respeito dele, de Jesus, diz Davi, e agora começa a citação do Salmo 16, dos versículos 8 a 11, como nós lemos na introdução. Agora, no versículo 29, o apóstolo Pedro, ele vai começar uma exposição mais clara sobre Jesus e sobre o Salmo 16, deixando muito claro que aquele salmo, de modo nenhum, de hipótese nenhuma, se referia a Davi. Lembre-se de Davi, o ungido rei. Veja no versículo 29, ele chama a atenção novamente e diz: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. O apóstolo, ele lembrou que Davi estava morto, ninguém podia questionar isso. Olha ali o túmulo dele. Depois o apóstolo lembrou algo que é importantíssimo. Ele lembrou que Davi, além de rei, ele era profeta, e que ele profetizou, e que não somente ele profetizou, mas que Davi, ele tinha um juramento da parte do Senhor, e que esse juramento dizia que um dos descendentes de Davi, segundo a carne, ele reinaria sobre Israel. Versículo de número 30, o texto nos diz: sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Versículo 31, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. E versículo 32, o texto nos fala: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. O apóstolo ele expõe a Escritura de tal forma que mostra que o Salmo de número 16, ele estava falando de Jesus. Era uma profecia acerca da ressurreição de Jesus. Foi Jesus quem ressuscitou corporalmente, não provando a decomposição do corpo, versículo de número 31. E essa ressurreição de Jesus fora testemunhada pelos apóstolos e pelos discípulos que depois da ressurreição ficaram com o Senhor Jesus Cristo. Lembrem-se, durante 40 dias comendo com Jesus e recebendo de Jesus o ensino acerca do reino de Deus. Nós aprendemos isso em Atos capítulo 1, versículo de número 3 e 4. Então o apóstolo
Ele falou da morte de Jesus na pregação, ele falou da ressurreição de Jesus, fundamentado somente na palavra de Deus, explicando a palavra de Deus ao povo. E depois dele explicar esses dois fatos na vida de Jesus, o apóstolo ele começa a falar da ascensão gloriosa de Jesus. Veja o versículo de número 31, ele disse, prevendo isto, referiu-se à expressão de Cristo, nem foi ele deixado na morte. Agora, a partir do versículo 32, ele diz, a este Jesus Deus ressuscitou. No versículo 33, agora ele começa a expor a ascensão de Jesus. Ele diz, exaltado, pois a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vedes e ouvis. O apóstolo Pedro, a pregação dele, fundamentada na palavra de Deus, deixa claro que Jesus é o Rei glorioso. O Rei que foi exaltado não para se sentar em um trono em Jerusalém, mas o Rei que foi exaltado ao céu e assentou-se à destra de Deus nas alturas. Notem, meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, a pregação ela proclama que Jesus é o Rei herdeiro da promessa do Espírito Santo. Ele assim é quem concede o Espírito Santo aos súditos dele, porque ele é herdeiro. E depois, meus amados irmãos, que dita essas palavras, depois de ter proclamado a ascensão de Jesus, então o apóstolo ele responde à pergunta dos atônitos e perplexos. Que pergunta é essa? A pergunta do versículo 12. Lembre-se da pergunta do versículo 12. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? O que é isso que aconteceu? A pergunta era essa. Qual foi a resposta do Evangelho? A resposta do Evangelho foi que Jesus derramou isto que vedes e ouvis. Versículo 33. Essa é a resposta do Evangelho àquelas mentes que estavam curiosas, querendo de fato saber o que estava acontecendo ali. A resposta vai de modo muito completo. O apóstolo no versículo 33 diz: este Jesus derramou isto que vedes e ouvis. O apóstolo, nesse momento, depois de ter dito isto, ele tomou outro salmo de Davi. Desta vez o salmo 101, 110, o versículo 1, como nós vemos na introdução. Ele pega este salmo para fundamentar ainda mais o que ele acabou de dizer no versículo 34 e 35, nós vemos o salmo. Veja o texto: porque Davi não subiu aos céus. Onde é que Davi estava? O corpo de Davi estava lá no túmulo. Ele não foi ressuscitado corporalmente. Davi ainda não tinha sido. Aí ele pega o versículo 34, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo, Davi mesmo declara, ele que é profeta: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ele está citando o Salmo 110, versículo 1, para fundamentar outro salmo, outra profecia de Davi, para fundamentar a pregação sobre a ascensão de Jesus Cristo, para fundamentar o Evangelho que diz que Jesus ele é Rei eterno, ele é Rei dos reis. E aí, o apóstolo, para concluir o seu sermão, ele diz enfaticamente, veja o versículo de número 36: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo.
Aqui é a conclusão do sermão de Pedro. Aqui é o ponto onde Pedro ele queria chegar com toda a sua exposição, a partir do Antigo Testamento, falando de Jesus àqueles israelitas que estavam em Pentecostes, em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Casa de Israel não pode ter dúvida alguma sobre quem é Jesus. Notem, meus amados irmãos, que a casa de Israel ela não pode olhar para Jesus como se Jesus fosse um revolucionário de um grupeiro de judeus sectários. Uma ideia que é proferida nas universidades onde nossos filhos estudaram ou estudarão ou estão estudando. Jesus era um revolucionário de um grupeiro de judeus sectários. Pedro não prega assim Jesus. Jesus também não foi um profeta, como alguns judeus pensavam, como o islamismo pensa, como o espiritismo diz. Jesus ele não foi somente um homem santo. Veja que Pedro ele diz: Jesus é Senhor e Cristo. E isso é atestado. Por quê? Porque os milagres operados por Deus através de Jesus declaram essa verdade sobre Jesus. A morte, a ressurreição e a ascensão declaram essa verdade sobre Jesus. O derramamento do Espírito em Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo em Pentecostes declaram essa verdade sobre Jesus. O testemunho apostólico daqueles que testemunharam tudo o que Jesus fez e o que aconteceu com Jesus declaram essa verdade sobre Jesus. Jesus foi feito por Deus, Senhor e Cristo. Aleluia! Isso é a verdade sobre Jesus. Toda a casa de Israel devia aceitar a divindade de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus declarou Jesus Senhor. Nesse contexto aqui, Senhor não é um pronome de tratamento. Senhor é o título de Jesus. Senhor é o mesmo que Deus está dizendo: olha quem Jesus é. Jesus é Deus igual a mim. É aquilo que nós já sabemos. O Evangelho ele deixa claro que Jesus ele é eterno. Nós vemos lá em João capítulo 1, versículo 1, que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas o Pai agora declara a todos, a começar de Israel, a divindade de Jesus, seu Filho. Toda a casa de Israel devia aceitar que Jesus é o ungido e eterno Rei dos Reis. Pois Deus ele diz que Jesus é o Cristo. O Senhor Jesus, como Deus, já era o Rei glorioso. Lembre-se daquilo que ele falou ao Pai. Ele disse: Pai, eu quero que estes aí estejam comigo, para que vejam a glória que eu tinha contigo desde os tempos eternos. Jesus, ele já era rei. Mas o que acontece? Ele encarnou. E o que acontece aqui é Deus declarando a todos que ele é o Messias, aquele rei divino, aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Lembre-se que quando Jesus ressuscitou e antes de subir, ele disse aos seus discípulos lá em Mateus 28, ele disse: todo o poder me foi entregue nos céus e na terra. Toda a casa de Israel deveria assim se render a esse rei divino, que é o Cristo Jesus ungido. Porque os irmãos sabem, a palavra ungido, Cristo significa ungido. Mas não somente isso. Todo Israel deve se arrepender. Se arrepender de seu pecado e pecados. Pois junto com os gentios representados no Império Romano, que representava o mundo anticristão, toda a casa de Israel negou, conspirou e tentou matar o rei dos reis. Eles devem se arrepender, porque
Porque o Rei dos Reis, ele foi ressuscitado por Deus. O Rei dos Reis, ele foi ascendido aos céus por Deus. O Rei dos Reis agora está em glória. O Rei dos Reis, ele agora tem o poder de julgar as nações. O Rei dos Reis, ele está vindo vingar. O dia do Senhor está próximo. Os últimos dias já haviam chegado. E o Pai estava colocando debaixo dos pés do seu filho os seus inimigos. Israel e os gentios precisavam ver essa realidade de Jesus, combinando as profecias que foram citadas pelo apóstolo. Deveria cair aos pés de Jesus. Isso é um alerta para todas as nações. Nós cantamos o Salmo 2 no início do nosso culto. Este salmo é uma das introduções de todo o livro de Salmo, e especialmente para os salmos que falam da realeza de Cristo. Lembre-se do Salmo 110, quando no finalzinho do salmo fala que esse ungido de Deus, ele está enchendo a terra de cadáveres. Esse ungido de Deus, ele está quebrando as cabeças, esmagando as cabeças dos seus inimigos. O salmo que não mostra Jesus como coitadinho, o salmo que mostra Jesus como um rei glorioso, em plena campanha de batalha, ao ponto dele só parar para beber água e voltar para a luta, para subjugar os inimigos. Esse é o Jesus que está hoje no trono de Deus. Aquele que, quando João viu, ele tinha olhos como de fogo, que tinha lá tão reluzente nos seus pés, que fez ele cair. É o Jesus que, quando está vindo sentado num cavalo branco, como um general que vence batalhas. Esse é o Jesus, meus irmãos. Pregado em Pentecostes. Por isso que toda a casa de Israel deve se arrepender, e todos os homens rebeldes devem se arrepender logo, porque este é o Jesus que ressuscitou e está no céu à direita de Deus. Eles precisam se arrepender urgentemente para serem salvos graciosamente da ira de Deus. Assim, notem, a verdadeira pregação pentecostal disse a Israel e diz a todos os demais pecadores: só Jesus é Senhor e Cristo. Não há outro Rei eterno e Salvador que possa salvar vocês da ira de Deus. Não há outro Rei eterno e Salvador que possa ser esperado e buscado por Israel e por nenhum outro homem no mundo. Somente Jesus é Senhor e Cristo. Fique certa toda a casa de Israel e todos os homens da terra. Deus fez Jesus tanto Senhor como Cristo. Dessa forma foi encerrada a pregação de Pedro. Versículo de número 36. Aí eu pergunto aos irmãos, qual foi o resultado dessa pregação? Os ouvintes, eles concluíram. Estamos todos perdidos. Os ouvintes dessa palavra, eles concluíram: nós precisamos crer em Jesus para a nossa salvação. Você tem dúvida que esse foi o resultado? Veja o versículo de número 37. O versículo 37 diz: ouvindo eles estas coisas, que coisas? A pregação. Compungiu-se-lhes o coração deles se moveu dentro deles. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Meus amados irmãos, os ouvintes da pregação de Pedro entenderam
e a gravidade do que eles haviam feito contra Jesus. Então agora eles pedem orientação para serem salvos da ira de Deus. Que faremos, irmãos? E qual foi a resposta dos apóstolos? E dois outros apóstolos, versículo de número 38, veja, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Oh, meus amados irmãos, o que é necessário para alguém ter os pecados perdoados? O Evangelho responde: arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. O que é necessário para que alguém receba o Espírito Santo, que é falado aqui como o dom do Espírito, mas é a própria pessoa do Espírito? O que é necessário? Arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. O que é necessário, em resumo, para o pecador ser salvo? A Bíblia, o Evangelho pentecostal diz: arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Só em Cristo, nada mais, nada menos. Arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Salvação de graça, salvação pela fé, salvação para quem invoca o nome do Senhor. Essa promessa de salvação, ela é sinalizada e selada, sabe por quê? Não porque você, eu quero ter uma crise, eu quero cair no chão e ficar cego para beber. Não. Eu quero ver sinais no céu e na terra. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: quando Deus tocar no meu coração, né? Quando eu sentir um sinal, quando eu receber um sinal, aí. Não. Qual é o sinal dessa promessa? Como é que nós podemos ver essa promessa? Como nós podemos estar certos dessa promessa? É o santo batismo. Por isso o apóstolo ele falou, veja, o versículo de número 38, ele diz: respondeu-lhes, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Essa promessa de salvação é sinalizada e selada pelo santo batismo, e por isso o apóstolo falou de batismo em nome de Jesus Cristo. Claro que isso, diga-se de passagem, não é a negação da forma trinitariana ensinada por Jesus em Mateus capítulo 28. Essa é o que o apóstolo quer dizer: o seguinte: pela fé em Jesus. É o batismo que recebe todos aqueles que creem em Jesus. E esse batismo é o batismo trinitariano: Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a promessa de salvação que é o Evangelho de Jesus. E essa promessa de salvação, que é sinalizada pelo batismo, é prometida a quem? Ela é prometida aos pais e aos filhos de Deus. Veja, crianças, o texto nos diz, versículo de número 39, para quem é essa promessa de remissão, de salvação? Pois para vós outros é a promessa. Para quem mais? Para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, explicando mais, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Esse é o chamado soberano, a vocação eficaz. Estão vendo aí, crianças e adultos? Essa promessa é para você e para os seus filhos. E qual foi o resultado dessa pregação? Que pregação? Só Bíblia, só Bíblia, só Bíblia, só Bíblia. Somente pela pregação, Jesus Cristo, naquele dia, mostrou a sua glória como Rei. Jesus Cristo acrescentou à sua igreja quase 3.000 pessoas. Veja o versículo de número 40 e versículo 41, o texto nos diz: com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, dessa geração incrédula, dessa geração que negou e matou Jesus Cristo. Salvai-vos dela. E no versículo 41 diz: então os que lhe aceitaram
escutar a palavra, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas. A igreja de 120 passa para 3.000 pessoas. Somente pela pregação poderosa do Espírito de Deus, a pregação do Evangelho de Deus, a pregação de Cristo. Jesus, ele mostrou a sua soberania ali. E concluindo, meus amados irmãos, vemos exposta aqui, neste momento, a verdadeira doutrina pentecostal. Que doutrina é essa? Essa doutrina é: Deus fez Jesus Senhor e Cristo, ou seja, Jesus é Senhor e é o Rei eterno e Salvador. Essa é a doutrina pentecostal verdadeira que está na Bíblia. Mas não somente isso, nós vemos as marcas de uma verdadeira pregação pentecostal. Uma pregação apenas fundamentada na palavra e que do início ao fim dela somente fala, somente aponta, somente glorifica e somente chama os pecadores a confiarem só em um homem. Quem é esse homem? Jesus e somente para o glorioso e eterno Rei Jesus Cristo. Esta é a pregação pentecostal de verdade. Vemos também a marca de verdadeiros crentes pentecostais. Essa marca não são línguas. Essa marca não são crentes que ficam gritando, se pregando no chão, correndo para um lado e para o outro dentro da igreja. Essa marca de um verdadeiro crente pentecostal, sabe o que é? São crentes arrependidos de seus pecados e crentes que confiam somente em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Essa é a marca de verdadeiros crentes pentecostais. Pode ver que esses 3.000 não falaram nenhuma outra língua estranha, mas eles se arrependeram e eles creram no Senhor Jesus Cristo e viveram esse Evangelho. Essa é a marca dos verdadeiros crentes pentecostais da Bíblia. Uma vida de arrependimento e de confiança em Cristo Jesus. Nós vemos a promessa pentecostal. Qual é a promessa pentecostal? Verdadeira promessa: remissão dos pecados e o dom do Espírito para todos que creem que Jesus é o Cristo. Ou seja, a promessa pentecostal é salvação mediante a fé em Cristo somente. Foi isto que o apóstolo pregou. Nós vemos também nesse sermão o sinal que Deus coloca sobre os crentes verdadeiramente pentecostais. Que sinal é esse? É o santo batismo. Esse é o sinal. O apóstolo disse: serão batizados, e o texto nos diz que eles foram batizados. Versículo de número 41, foram batizados. O santo batismo é o sinal dos verdadeiros crentes pentecostais. E vemos para quem é garantida essa promessa pentecostal. Para quem? Para nós e os nossos filhos. Sejam os filhos de judeus que se convertem, sejam os filhos de gentios que se convertem, porque o apóstolo diz: para vós e para vossos filhos, e para tantos quanto o Senhor Deus queira chamar, os que estão longe, os gentios, ou seja, eu, você e qualquer nação deste mundo. Promessa pentecostal é para estes, essa promessa de remissão, de salvação do pecado. Pode ser que essa mensagem hoje não seja tão agradável para aqueles que querem tanto fogo, mas é a mensagem da Bíblia. É aquilo que nós podemos extrair da Bíblia sobre o que é uma verdadeira igreja pentecostal, o que é uma verdadeira pregação pentecostal.
o que é a verdadeira doutrina pentecostal. Eu tenho que falar isso, meus irmãos, para esta congregação e para todos aqueles que estão me ouvindo, porque parece-nos que nós ficamos às vezes tentados por Satanás de ficar paquerando esse tipo de igrejas ditas pentecostais. Não é essa. Não é essa. Veja o que a Bíblia diz. Não veja o que Satanás diz. Veja o que a Bíblia diz. Nessa visão bíblica, podemos dizer que não temos muitas igrejas pentecostais. Nessa visão bíblica, nós podemos dizer que existem milhares de denominações de crentes pseudo-pentecostais, ou seja, falsos pentecostais. São denominações que falam o nome de Jesus. Ninguém pode negar isso. Tem até o nome de Jesus atrás, na fachada da sua igreja. Falam tanto de Pentecostes, mas não pregam o Jesus e o Evangelho que foi pregado por Pedro no dia de Pentecostes. Se você visitar uma delas, você pode até entrar e sair dos cultos dessas denominações cheios de euforia, cheios de pensamentos positivos. Eu vou vencer, eu vou conseguir. Cheios de promessas de bênção, cheios de si mesmos, mas tenha certeza, você sairá vazio do conhecimento do verdadeiro Jesus Cristo. E por isso, se você não conhece Jesus conforme o Evangelho, você vai sair vazio do consolo da salvação graciosa que Cristo nos garante. É feito, meus amados irmãos, esse culto e essa dita igreja pentecostal de hoje é feita a Copa do Mundo. Veja como os brasileiros estavam tão animados com a sua seleção. Foram feitos jingles, todo mundo cantava esse jingle, mas depois levou 7 gols. Cadê a felicidade brasileira? Mesma coisa são as pessoas que participam dessas igrejas. Eles precisam sempre estar sendo animados com carnalidades, com um barulhento, cheio de promessas de bênção, de palavras de autoestima, para que aqueles que ali estão saiam com alegria. Depois de alguns momentos, passados algumas esquinas, volta tudo ao normal. Você fica orando, Senhor, não tem, porque eu peguei assim, eu fiz assim, assado, porque eu tenho que me preparar. Aconteceu uma doença, é o diabo, o Senhor me abandonar. Isso é a realidade, isso é a vida de quem viveu esses problemas, essa doutrina. Isso é a visão bíblica. Agora, humildemente, podemos dizer que a verdadeira doutrina pentecostal nós confessamos. Nós. E não só nós, não só essa igreja, porque só não tem essa igreja de Cristo aqui, mas as verdadeiras igrejas de Cristo que pregam o Evangelho da graça de Deus, confessam a verdadeira doutrina pentecostal. Em nosso catecismo não há dúvida. No domingo 12, você note o seguinte: veja a doutrina pentecostal sendo confessada. Nós confessamos que o Senhor Jesus é o Cristo, o ungido por Deus para ser o eterno Rei. O texto nos diz, lá a resposta de número 31, só leia a parte que diz que ele é Rei, é nosso Rei, ele foi ungido por Deus Pai e para ser nosso eterno Rei. Agora veja a explicação na mesma resposta sobre o que significa Jesus ser Rei. Como Rei, ele nos governa por sua palavra e Espírito, e nos protege e guarda na salvação que ele conquistou para nós. Essa é a doutrina que Pedro pregou. Essa é a doutrina pentecostal. É a doutrina que diz que não sou eu que governo a minha vida, não sou eu que estou dizendo para onde vou, para onde eu vou. O homem rebelde diz: eu vou para tal lugar e faço tal, não vou para o culto, eu fico em casa, vou quando quero para a igreja. O crente que não tem Jesus como Senhor da sua vida pode ter até um nome pentecostal, mas não é.
mas nós confessamos. Jesus nos governa, Jesus nos protege, Jesus nos guarda na salvação que Ele conquistou para nós, porque Ele é Rei eterno. Notem também que nós confessamos as consequências dessa fé em nossa vida. Resposta 32 do Catecismo. Como Rei, porque eu estou ligado a Cristo pela fé, participo da unção, e como Rei combato nesta vida o pecado e o diabo. Livre consciência, eu não combato o pecado e o diabo porque sou forçado, porque eu vou perder salvação, porque eu não vou ter bênção. Não, eu combato o pecado e o diabo porque eu quero combater. Eu sou um súdito do Rei, eu tenho a unção desse Rei, eu odeio o diabo, eu odeio o pecado, não quero papo com eles. Eu tenho que acabar com eles. E depois, na vida eterna, o texto nos diz, nessa vida que vai vir, depois que Jesus toca fogo em tudo aqui, o Rei, tirar todo o pecado de nós e da criação, e os inimigos serem lançados. Nessa vida eterna, o que é que vai acontecer? Eu reinarei com Cristo, Jesus, sobre todas as criaturas. Esse mundo todo será restaurado, e nós reinaremos com Cristo sobre todas as criaturas. É ou não é a pregação pentecostal? É ou não é a fé pentecostal que Pedro ensinou na Bíblia, a verdadeira? É, sim, amém. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, que está me ouvindo, se contente com a doutrina, se contente com aquilo que você confessa, se contente com a palavra pregada, se contente. Não deixe Satanás com as ilusões dele, com a mentira, com o fogo estranho dele querer seduzir a sua alma. Se contente com aquilo que você confesse, estude aquilo que você confesse, e eu prometo a você, pela palavra, que você não vai ficar paquerando pentecostalismo, nem achando legal, bonitinho, ou coisa parecida. Estude a doutrina, viva a doutrina. O grande problema é que nós temos essa doutrina, que é a verdadeira doutrina pentecostal, não estudamos e não vivemos. Porque a partir do momento que nós estudarmos essa doutrina e passarmos a viver, você verá como é balela, como é fogo estranho, o que se chama pentecostal do nosso tempo. Contente com a doutrina, continue confiando no Senhor Jesus e ungido Cristo, o Rei eterno. Dê testemunho dessa fé, desse Rei eterno e Salvador. Se dobre a palavra dele no seu casamento, no modo que você cria seus filhos, no modo que você se relaciona com as pessoas do mundo. Se dobre. Ele é Senhor, Ele é meu Cristo, a palavra dele é que me rege, o Espírito dele é que me rege. Faça isso. Ouça o Espírito Santo falando a você pela pregação. Se contente com essa pregação. Se renda agora a Jesus e durante a semana se renda a Ele que é Senhor e Cristo de sua vida. E aqueles que possam estar nos ouvindo pelo serviço da internet e ainda não confiam em Jesus Cristo, arrependa-se. Arrependa-se. Submeta-se ao Senhor Jesus, o Rei, e vem julgar a terra, vivos e mortos. E receba dele a graça e a salvação, pela fé. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, você que é crente, você que se diz reformado, que é um apelido de servir, vive essa fé e a verdadeira fé pentecostal. Confie que os seus inimigos foram já na cruz, estão sendo agora e serão plenamente derrotados por seu Senhor e Cristo Jesus. Não significa que você deve dar colher de chá para seus inimigos. Significa que você vai continuar batendo.
fez isso por você. Você que é crente em Cristo Jesus, confie que a sua salvação não pode ser perdida e que você, junto com todos os eleitos do Senhor, como Jesus, Ele garante isso a você, reinarão sobre todas as criaturas. Isso é a promessa do Evangelho. Pois essa é a verdadeira fé pentecostal, meu Deus. Jesus é o Cristo. Ele foi ungido por Deus. E nós, pela graça de Deus, pela fé,